Hoje, 13 de Tevet, vamos estudar um capítulo inteiro, o capítulo 11 do Tânia. A gente já explicou o tzadik completo, aquele que não tem mal, só bom, que já transformou o mal em bom. O tzadik e mal para ele, o tzadik incompleto, que ainda tem um pouquinho de mal. A gente falou que pode ter vários níveis, quanto pouquinho é esse mal. E agora a gente vai estudar o outro lado, zeleumadze. Um perante o outro Deus fez, tudo é o equilíbrio, o que tem no lado bom, tem no lado ruim. Existe o rachá incompleto e o rachá completo, que é chamado rachá vetovlo, rachá e bom para ele, que ele ainda tem o bom, só que esse bom acaba se anulando perante o mal. Agora, quanto bom ele tem, o quanto ele se anula, aí já vai ter vários e vários níveis. Existe aquela pessoa que realmente ela pecou ali e aqui, então ela é chamada de rachá, como a gente estudou no primeiro capítulo do Tânia, que um pecado é suficiente para ser chamado de rachá, de perverso. Mesmo assim, existe aquela pessoa que o bom dele está muito forte, então ele peca muito esporádico, só no pensamento, só na fala, ou num pecado mais leve, entre aspas, uma coisa mais simples, como por exemplo, a vakla shonará, algo que seria próximo de falar mal de alguém, nem é falar mal mesmo, ou brincadeira, palhaçada, pecados mais leves, ou até em pensamentos, que a gente sabe que hirhorei haverá, kashim haverá, os pensamentos de pecados podem ser até pior do que o pecado, né? Que a pessoa fica mais conectada com aquilo. Não só pensamentos, diz o Tânia, não só pensamentos de fazer algo errado, de querer fazer algo errado, sim o próprio pensamento em assuntos que não são de descrição, assuntos de relacionamento de homem e mulher, coisas assim, que a Torá escreve, Nishmartá mikol davará, deve se cuidar de qualquer coisa ruim. A pessoa não deve ficar pensando de manhã coisas que, quando chega à noite, pode acabar causando uma impureza para o homem. Então, são pecados que são no pensamento ou na fala, né? E de vez em quando, isso é um rachá vetovlo, que de vez em quando ele acaba caindo. Existe aquele outro que cai em mais vezes, em mais pecados, ou em pecados mais sérios, assim por diante. Ou outro exemplo de Tânia, pessoa que ela tem um momento propício para estudar a Torá e ela não estuda, né? Que é um pecado também chamado de rachá. E se a pessoa fizer techuvá, se arrepender, Deus vai perdoar. Como existem 3 categorias de techuvá, vai ser explicado em outro local, né? Se a pessoa fizer a techuvá correta, Deus vai perdoar. Mas já que ele caiu, né, um pouquinho aqui nesse pecado, nem mesmo que é uma coisa pequena, é chamado rachá vetovlo, um rachá e bom para ele. Ele tem o bom, e esse bom pode ser muito forte, dele só pecar muito esporádico e logo se arrepender, ou pode ser um bom um pouco menor, que ele acaba pecando mais vezes, ou menos esporádico e pecados mais sérios, etc. E existe o rachá completo, que é chamado rachá veralo, rachá e mal para ele. Ele não tem esse bom modo de falar, ele não sente esse arrependimento, essa coisa, ele peca em todos os pecados e não tem aquele arrependimento. Então, é tão forte o pecado dele, foi tão ruim, que como se o lado bom dele já saiu dele, está só envolvendo, não está nele mesmo, não está dentro dele. Obviamente que ainda sobrou, ele ainda é judeu, ainda tem alguma coisa boa, mas aquilo não está se manifestando de uma maneira íntima, interna nele, está só envolvente. Como está escrito que 10 judeus juntos, a Shekhinah está pairando, está sobre eles. Quer dizer, mesmo 10 judeus pecadores, a Shekhinah está sobre ele. Porque por mais que ele seja um rachá completo, que dentro dele talvez já não está tendo nem sentimento de arrependimento, de dor na consciência pelo pecado, no envolvente que seja ainda tem alguma coisa. Não existe ele conseguir acabar totalmente com o bom que ele tem. Mas como ele não sente aquilo, a gente chama de um rachá completo que não tem arrependimento. Ele cita aqui também uma frase falando sobre o rachá incompleto. A gente sabe que está escrito uma frase que os rechaim, os perversos, são cheios de arrependimento. Que realmente, às vezes, a gente sabe qual é o correto, a gente sabe qual é o caminho certo e acaba caindo ali ou aqui mais vezes, menos vezes, e a gente se arrepende. A gente se arrepende pelo lado bom que a gente tem dentro da gente. E a pergunta é o quanto esse bom vai estar ganhando, quanto esse bom vai estar anulado para o mal. No próximo capítulo, vamos começar a estudar sobre o Benoni, que é o título do livro do Tânia, o livro dos Benonim, vai explicar o caminho que todo judeu deve seguir, deve procurar para servir a Hashem da melhor maneira possível.